Olá, moçada dos 8º anos, tudo bem por aí? Muito frio? Nossa, aqui tá tão frio, muito frio. E quando tá muito frio, a gente tem que fazer alguma coisa para se aquecer. Eu arrumei a saída, estudar matemática. Que coisa mais gostosa? Ah, então vamos lá, vamos comigo. Vamos lá, não vamos reclamar não. Estamos aí quentinho, fica dentro de casa, liga aí a internet, vamos estudar. Bom, nós vimos produtos notáveis, fatoração, e eu fiquei super feliz porque vocês foram muito bem. E isso vocês vão precisar no 9º ano, no ensino médio, né? Parece uma coisa babaca, mas não, é bem importante, tá? E aí, eu e a professora Vanessa resolvemos ir um pouquinho para geometria, tá bom? Então, vamos fazer uma revisãozinha de geometria bem rapidinha, coisas que vocês já viram, tá? Tô vendo aqui se tá tudo ok, se não tá torto. Hoje vamos ver se o celular não cai, porque a semana passada ele caiu. Então vamos lá. Fazer uma revisãozinha. Pra gente começar a trabalhar com geometria, a gente precisa saber o que é um ponto. O ponto, quando você vê uma cabecinha do prego assim na parede, quando você vê um botão na camisa, é a representação de um ponto. E em matemática a gente dá nome pro ponto. Esse nome é qualquer letra do nosso alfabeto, mas tem que ser maiúscula, não pode ser minúscula, tá? Isso é ponto. Reta, uma ideia de reta? Olha um poste, outro poste tem o fio esticado, não tem? Aquele fio dá a ideia de uma reta. Se o varal da casa de vocês estiver bem esticadinho, dá a ideia de uma reta, tá? É o dia a dia da gente, a gente encontra reta em um monte de lugar. Então, aqui eu tenho uma reta, ela não tem começo, ela não tem fim. Não tem começo, não tem fim. Não tem começo, não tem fim. Ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Uma reta, ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical e ela pode ser inclinada. Horizontal, vertical, inclinada. Horizontal, vertical, inclinada. Tá bom? Isso é uma reta. Mas também eu posso ter uma semirreta. Uma semirreta é um pedaço da reta. Qual a diferença? Que a semirreta tem começo, mas não tem fim. Então, ela começa nesse ponto e vai embora. Aqui ela começa nesse ponto e vai embora. A reta não tem começo e não tem fim. A semirreta tem começo, mas não tem fim. E eu tenho também um segmento de reta. Todo segmento de reta tem começo e tem fim. Então, 5 centímetros, vai do 0 até o 5. 5 centímetros, tem começo e tem fim. Tudo bem? Vamos lá. Então, já sei o que é ponto, o que é reta, o que é uma semirreta e o que é um segmento de reta. Eu acredito que vocês já estudaram isso, mas é bom a gente rever antes de começar a geometria. Quando eu tenho duas retas elas podem ser paralelas, concorrentes, perpendiculares. Ó, paralelas, tá? Não se cruzam. Concorrentes formam um X e perpendiculares formam uma cruz, tá? 4 ângulos de 90 graus, ok? Vamos lá de novo? Paralelas, concorrentes e perpendicular. Uma reta na horizontal, outra na vertical. Então, uma reta pode ser o que mesmo? Horizontal, vertical, inclinada. Ó, que lindo! Duas retas podem ser paralelas, concorrentes, formando um X, ou perpendiculares, formando uma cruz, tá? Isso é a posição de duas retas. 90, 90, 90, 90. Agora, quando for assim, ó, esse ângulo é igual a esse é igual a esse. Isso aqui depois nós vamos estudar que são ângulos opostos pelo vértice, quando elas são concorrentes. O de baixo é igual ao de cima, o da esquerda é igual ao da direita, tá? Muito bem, vamos prosseguir. Nós pensamos, eu e a professora Vanessa, em trabalhar com ângulos, tá? Esse comecinho. Então, também vamos fazer uma revisãozinha de ângulos. O que é um ângulo? Pessoal, se vocês olharem aí na casa de vocês, olha para a porta. Aquele bico da porta, né? A porta é um retângulo, mas o biquinho da porta, vamos pensar que isso aqui é a porta? Ó, esse bico aqui da porta, esse bico é um ângulo reto.
O decote da camiseta de vocês é um ângulo, tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma régua geométrica. Cadê? Tá aqui. Isso daqui é um ângulo. Eu tô sem o transferidor. Toda vez que eu falo em ângulo, eu tenho que pensar num transferidor, que é o que me ajuda a medir o ângulo. Eu vou fazer uma aulinha qualquer dia, se a professora Vanessa concordar comigo, de desenho geométrico. Olha o cabelo da professora aqui. De desenho geométrico. Então, eu vou ensinar vocês a construir uma bissetriz, construir um ângulo, né? Acho que na escola aí tem compasso, tudo. Quando vocês forem na aula presencial, dá pra gente fazer uma aula bem legal, tá? Hoje vamos ficar mais na teoria. Então, quando eu tenho um ângulo, eu tenho duas semirretas, ó. Origem, ó. Aqui começa uma semirreta, aqui outra. Esse lado do meu triângulo, do meu ângulo, desculpa, é uma semirreta. Semirreta OA, tá aqui representada. A outra semirreta é OB. Só com uma setinha. Se eu colocar duas setinhas, se eu colocar mais uma setinha aqui, já não é uma semirreta, é uma reta, tá? Semirreta. E sempre a origem na frente. A origem é o ponto O, então ele tem que vir na frente e o A depois, tá? A medida de um ângulo é sempre dada em graus e eu preciso de um transferidor. Eu não vou fazer ângulos com régua. Transferidor é aquela régua geométrica que vocês recebem que parece metade de uma circunferência, sabe? Cheio de tracinhos. Se vocês tiverem aí em casa, guarda, porque a gente vai utilizar, tá? Procura aí, porque sempre vem no material. Então, algum ano vocês receberam e tá guardadinho por aí. Tudo bem? Então, isso daqui, quando duas semirretas se encontram num ponto de origem, eu formo um ângulo. Nesse caso, eu falei que meu ângulo é de 40 graus. Eu não sei se tem 40 graus aqui, pessoal. Isso aqui é um esboço, tá? Quando a gente não tem a medida certa, a gente fala que é um esboço. Eu fiz um esboço e falei que tem 40 graus. Medida 40 graus. Ninguém vai fazer um ângulo em dúzia, em quilo, em quilômetro. É sempre em graus. Tipos de ângulos. Eu posso ter um ângulo de 90 graus, que é retinho assim, ó. Opa, a folha mexeu. Que é chamado de ângulo reto. Se esse ângulo reto, ele diminuir, for menor que 90 graus, é chamado de agudo. Agora, se ele aumentar, maior que 90 graus, é obtuso. Então, sempre é em função do ângulo de 90 graus. Tem mais tipos? Tem, pessoal? Tem, mas vamos ficar só com esses três agora, reto, agudo e obtuso, tá? Reto, 90 graus, agudo, menor que 90 e obtuso maior. Então, vamos fazer aqui, ó, de novo, nosso pauzinho aqui, fui lá pegar um pauzinho de comida japonesa, ó. Quando tiver assim, ó, é um ângulo reto, 90 graus. Se eu diminuir, ó, tudo isso daqui passa a ser um ângulo agudo. Agudo, agudo. Oh, mas não pode soltar aqui, ó. Agudo, 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 agudo. Tá bom? Voltei pro ângulo reto. Voltei pro ângulo reto. Ai, eu queria juntar aqui bonitinho. Tá? Se eu aumentar, ó. Obtuso, 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 obtuso. Opa, saiu aqui. Obtuso, obtuso, obtuso. Se formar um ângulo de 180 graus, que é isso daqui, ó. Eu esqueci de colocar. Chama-se ângulo raso. Tá? Aqui tem 180 graus. Tudo bem? Saiu do 180, vem pra cá, fica obtuso, 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 obtuso. Obtuso, 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 obtuso. Reto, reto. Menor, agudo, agudo. Opa, Cristiane, vamos lá. Vamos lá. Tem que dar jeito. Diminuindo, agudo, 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 agudo. Beleza? Ótimo. Reto, agudo, obtuso. Tranquilo? Lógico que tá sempre tranquilo. Bissetriz. Bissetriz é uma outra semirreta que divide meu ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho um ângulo de 60 graus, a bissetriz, quando eu traço ela aqui no meio, que é essa linha pontilhada, ela vai dividir os 60 em duas partes iguais, 30 e 30. Isso, quando a gente faz com compasso, é a coisa mais linda do mundo. Nós vamos fazer. Me aguarde. Então, essa semirreta, que sai da origem e divide meu ângulo em duas partes iguais, é chamada de bissetriz. Olha aqui. Aqui era um ângulo agudo, né? 60 graus. Tá balançando a folha, tá torta, Cristiane. O que seus alunos vão pensar de você? Vamos lá, acho que agora arrumou. Eu tinha um ângulo agudo, 60 graus. Menor que 90, 60 graus é
agudo. Dividiu 30 e 30. Agora eu peguei um ângulo obtuso. Vamos trazer mais para cá. O ângulo obtuso, ele aqui tinha 120 graus. 120. Tracei a bissetriz, ficou dois ângulos de 60 graus. Então, bissetriz é uma semirreta que divide meu ângulo em duas partes iguais. Tranquilo, jovens? Nossa, eu tô indo rápido porque eu tenho certeza que vocês já viram tudo isso, tá? Ângulos complementares. São todos os ângulos que quando a gente soma dá 90 graus. Por exemplo, aqui ó, vamos pegar o lápis. Aqui eu tenho um ângulo reto, tá? Ângulo complementar vai lembrar um ângulo reto. Se esse ângulo aqui mede 60 e esse daqui mede x, e x é o complemento de 60, quanto que vai medir x? Vai medir 30, porque 30 mais 60 forma 90, tá? Então, toda vez que eu tiver ângulos complementares, eu somo 90. Vamos supor que eu tenho um ângulo de 20 graus. Qual é o complemento dele? 70, porque 70 mais 20 que vai dar 90. Ângulos complementares dá sempre 90 graus. A soma deles dá 90 graus. Olha aqui, aí eu peguei um aqui, bro, mas tava tão facinho lá em cima, complicou? Não, não complicou nada. Eu quero saber o valor de x. X, não sei quanto vale x. Vou pegar a canetinha que fica mais bonitinho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou somar esse ângulo, mais esse ângulo, e vou colocar igual quanto? 90 graus. Por que 90 graus? Deixa eu pôr uma folhinha por baixo, porque a mesa não é lisinha, sabe? A mesa aqui é cheia de pipoquinha. Aí não fica legal. Vamos ver se tá legal aqui. Beleza. Tá? Eu quero saber o valor de x. Quando eu somar esse ângulo mais esse ângulo, tem que dar quanto? Yes, 90 graus. Então, vamos pegar. O primeiro ângulo é x. Eu vou somar com o segundo ângulo, que é x mais 30. Tudo isso vai me dar quanto? 90 graus. Porque é um ângulo reto. Ó aqui, ó. Ângulo reto. Mas como eu resolvo isso? Equaçãozinha, pessoal. Primeiro eu vou chutar o 30 pra cá, né? Porque pra cá vai ficar a galerinha que não tem x. E pra cá a galerinha que tem x. Quem fica desse lado? Esses 2x. Mas se eu somar x mais x, 2x. 2x. É igual o 90 que já estava lá e foi buscar o 30, menos 30. Por que menos? Porque aqui era positivo. Quando ele pula a igualdade, ele fica o quê? Negativo. Pulou a igualdade, pulou a cerquinha, muda o sinal. Era mais 30, vem pra cá, menos 30. 2x é igual 90 menos 30, 60. Todo mundo sabe. Agora é hora do 2 pular, porque o x tem que ficar sozinho, tá? É hora do 2 pular a cerquinha. Então, x vai ser igual. Se o 2 está multiplicando x, porque quando não tem sinal é multiplicação, ele vai para lá o quê? Dividindo, ele escorrega. Ele escorrega e vem dividido. Toda fração é uma divisão. Muito bem. 60 dividido por 2, 30. Olha, quer ver que bonitinho agora, pessoal? Presta atenção. X é igual a 30, então aqui é 30, certo? Aqui é 30. Aqui é 30 mais 30, que dá quanto? 60. E quanto que é 60 mais 30? 90. Olha que lindo. Ângulos complementares. Somaram e deu 90 graus. Ah, que coisa mais fofa. Suplementares. Somam 180 graus. Aqui, ó. 180 graus, que 180 graus é um ângulo raso. E agora, eu quero saber o valor de x. Eu quero saber o valor de x. Ótimo, igual esse daqui. Só vai ser diferente porque aqui é 90. E aqui vai ser o quê? 180. Então, vamos lá. Pego 5x mais o outro ângulo que é x. Tudo isso me dá quanto? 180 graus. Porque são suplementares. Suplementar somam 180. Quanto que é 5x mais x? 5 bananas mais uma banana, 6 bananas. Só que aqui não é banana, é x. 6x é igual a 180. O 6 está multiplicando x, escorrega para o outro lado dividindo. X é igual a 180
dividido por 6. Toda fração é uma divisão. 180 dividido por 6 dá 30. E aí, professora, só dá 30? É pura coincidência, pessoal. Mas não é sempre que vai dar 30, não, tá? E agora, como que eu descubro o valor dos ângulos? X vale quanto? Vale 30. Então, esse ângulo aqui, pessoal, vale 30. Agora, aqui é 5 vezes x, então vai ser 5 que multiplica 30, porque x é 30. Isso daqui vai ser 150. Ó, esse ângulo deu 150. Esse outro ângulo deu 30. 150 mais 30 dá quanto? 180, pessoal, que é ângulos suplementares. Não é lindo? Olha quanta coisa vocês aprenderam hoje. Fala a verdade, estamos no nosso tempinho aqui de aula, né? A gente sempre prepara uma aula de 15 a 20 minutos. O que vocês acharam? Muita coisa vocês já viram, muitas coisas vocês já sabem, mas é sempre bom a gente dar uma reforçadinha. Por isso que eu conversei com a professora Vanessa, ela falou, vamos falar de ângulos. Tem mais coisas para falar de ângulos, tá? Mas eu vou parar por aqui, vou deixar uma atividade para vocês estudarem, né? Que nada, foram 4 folhinhas que nós fizemos hoje. Eu tiro foto das folhinhas e deixo para vocês estudarem, que às vezes não precisa assistir nem o vídeo. Não, o vídeo é bom assistir, mas às vezes você quer recordar e você não quer assistir o vídeo novamente. Você vê a folhinha e você já sabe fazer, tá bom? Então, nós começamos geometria. Se vocês acharem em casa compasso, régua, transferidor, até esquadro, deixa guardadinho porque a gente vai usar, tá? Vou conversar com a professora Vanessa. Aí a gente pode fazer uma aulinha de desenho geométrico. Tudo bem? Olha, cuidem-se. Máscara sempre. Sempre. Não saiam sem máscara, né? Cuidado. Protejam as pessoas que estão em casa, às vezes mora com o vovô, com a vovó, com a titia, né? Pessoas de mais idade, apesar que estão vacinados, mas não tem problema. Tem que continuar tomando cuidado, tá bom? Tô com saudade de vocês, juízo, fiquem em casa. Tá friozinho? Vamos estudar matemática, tá bom? Beijos elevados ao cubo.